eu descobri que minha filha tinha vergonha de mim no dia do aniversário de 15 anos da melhor amiga dela. E o pior de tudo é que eu só soube disso porque ouvi por acaso. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. Mas o que aconteceu depois daquele dia mudou completamente a relação entre nós duas. E não foi eu quem mais sofreu com isso. O que veio depois foi algo que minha filha jamais imaginou que pudesse acontecer. Meu nome é Vera. Tenho 54 anos. Trabalho como auxiliar de limpeza em 3 casas de família aqui em São Paulo, na Zona Sul. Acordo todo dia às 5 da manhã, pego 2 ônibus até o primeiro trabalho, volto no fim da tarde cansada, com as costas doendo, os joelhos reclamando. Mas nunca reclamei da vida. Nunca baixei a cabeça. Sempre fui uma mulher trabalhadora, honesta, que cumpre com os compromissos. Criei minha filha, a Gabriela, sozinha desde que ela tinha 3 anos, depois que o pai dela me largou por uma mulher mais nova e sumiu no mundo. Nunca pagou pensão. Nunca quis saber da filha. Simplesmente apagou a gente da vida dele, como se nunca tivéssemos existido. Como se os 3 anos que a gente passou juntos não tivessem significado nada. A Gabriela sempre foi minha prioridade. Tudo que eu ganhava era para ela. Roupa boa, material escolar completo, tênis de marca quando dava, curso de inglês numa escola popular perto de casa. Eu queria que ela tivesse oportunidades que eu nunca tive. Eu só estudei até a 8ª série. Precisei largar a escola para trabalhar e ajudar minha mãe quando meu pai morreu. Eu tinha 14 anos. Fui trabalhar numa fábrica de costura. Ganhava uma miséria. Ficava 10 horas por dia em pé, costurando roupa para gente rica. Mas era o que tinha. Era o jeito de ajudar em casa, de colocar comida na mesa. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica, morava no emprego, só vinha em casa nos fins de semana. Eu e meus 2 irmãos mais novos ficávamos sozinhos o resto da semana. Eu cuidava deles, fazia comida, limpava a casa, levava para a escola, buscava da escola, dava banho, colocava para dormir. Com 14 anos, eu já era mãe dos meus irmãos. Por isso, quando a Gabriela nasceu, eu prometi para mim mesma que ela ia ter uma infância diferente, que ela ia ter mãe presente, que ela ia estudar, que ela ia ter oportunidades, que ela não ia precisar largar a escola para trabalhar, que ela ia poder ser criança, ser adolescente, sonhar, ter planos. E eu cumpri essa promessa. Me matei de trabalhar, mas cumpri. Ela estudava numa escola estadual boa, mas fez amizade com meninas de um condomínio fechado perto de uma das casas onde eu trabalho. A Larissa era a melhor amiga dela. Morava num apartamento enorme, tinha quarto só para ela, closet, banheiro privativo, televisão, computador, videogame. A mãe da Larissa não trabalhava fora. Ficava o dia inteiro cuidando da casa, fazendo aula de pilates, encontrando as amigas para almoçar no shopping. O pai era engenheiro, ganhava bem, andava de carro importado, viajava para fora todo ano. A Gabriela começou a frequentar a casa deles. Eu ficava feliz. Achava bom que minha filha tivesse amigas, que ela fosse bem recebida, que ela se sentisse incluída. Achava que aquilo ia ser bom para ela, que ela ia aprender coisas novas, ia ver outros jeitos de viver, ia ampliar os horizontes, mas o que eu não sabia é que aquilo ia plantar uma semente de insatisfação dentro dela. Uma semente que ia crescer, ia se espalhar, ia envenenar tudo. Aos poucos comecei a perceber mudanças. A Gabriela começou a ficar envergonhada de onde a gente morava. A gente mora num apartamento pequeno, 2 quartos, num prédio antigo sem elevador no 3º andar. Não é um palácio, mas é limpo, organizado, é nosso. Pago aluguel em dia, nunca atrasei. As paredes são pintadas, os móveis são simples, mas conservados, tem cortina nova que eu mesma costurei, tem tapete na sala, tem plantas na varanda. É um lar. Mas ela começou a inventar desculpas para não levar as amigas lá. Dizia que estava uma bagunça, que estava reformando, que a internet estava ruim, que o elevador estava quebrado, sendo que a gente nem tem elevador. Sempre uma desculpa diferente, sempre uma mentira nova.
Um dia, a Larissa quis vir buscar a Gabriela aqui em casa para irem juntas no aniversário. A Gabriela ficou desesperada. Pediu para eu não abrir a porta, pediu para eu ficar no quarto, pediu para eu não aparecer. Disse que ia descer e encontrar a Larissa no portão. Eu fingi que não tinha entendido, mas entendi muito bem. Minha filha tinha vergonha de mim. Vergonha da nossa casa. Vergonha da vida que eu podia dar para ela. E aquilo doeu. Doeu de um jeito profundo, de um jeito que eu não esperava. Porque eu sempre achei que a gente tinha uma relação boa, que ela me amava, que ela me respeitava. Mas naquele dia, eu percebi que alguma coisa tinha mudado. Que eu tinha perdido alguma coisa que eu nem sabia que podia perder. Fiquei com aquilo entalado na garganta. Não falei nada. Pensei que era fase, que ia passar, que adolescente é assim mesmo, cheio de frescura, querendo se encaixar, se sentir aceito. Mas foi piorando. A Gabriela começou a me pedir coisas que eu não podia comprar. Roupa cara, bolsa de marca, celular do ano, maquiagem importada, tênis que custava mais de R$ 500. Eu explicava que não dava, que o dinheiro era contado, que a gente precisava priorizar o essencial, que eu pagava aluguel, água, luz, gás, mercado, material escolar dela, curso de inglês dela, remédio quando ela ficava doente, dentista quando precisava. Que o que sobrava era pouco. Que a gente vivia apertado, mas vivia com dignidade, sem dever ninguém, sem passar necessidade. Mas ela não entendia. Ou não queria entender. Ela ficava emburrada, trancava no quarto, não falava comigo por dias. Eu me sentia culpada. Culpada por não poder dar a ela tudo o que ela queria. Culpada por ser pobre. Culpada por trabalhar como faxineira. Culpada por não ter estudado. Por não ter uma profissão melhor. Por não ganhar mais. Como se eu tivesse falhado. Como se eu não tivesse me esforçado. Como se eu não tivesse dado o meu melhor. Comecei a fazer uns bicos nos fins de semana. Limpava escritório no sábado à noite, depois que todo mundo ia embora. Entrava às 8 da noite, saía às 3 da madrugada. Varria, passava pano, limpava banheiro, tirava lixo, organizava as mesas. Voltava para casa de madrugada, exausta, com o corpo doendo, dormia 4 horas, acordava e ia trabalhar de novo. Juntei dinheiro durante 3 meses e comprei para ela o celular que ela tanto queria, um iPhone. Usado, mas em bom estado, funcionando perfeitamente, com todos os aplicativos que ela queria. Entreguei para ela no dia do aniversário dela, 16 anos, com um bolo simples que eu mesma fiz de chocolate, o preferido dela, com cobertura de brigadeiro e confete colorido. Ela abriu o presente, olhou para o celular e, em vez de agradecer, de me abraçar, de demonstrar felicidade, fez uma cara de decepção. Mãe, esse modelo é velho. Ninguém usa mais esse. Eu queria o novo, o que acabou de lançar. Senti um aperto no peito, uma dor aguda, como se alguém tivesse enfiado uma faca no meio do meu peito. Respirei fundo, segurei as lágrimas. Gabriela, foi o que eu consegui. Trabalhei bastante para comprar isso para você. Fiz hora extra, limpei escritório de madrugada, me esforcei. Ela deu de ombros. Tá bom, mãe, obrigada. E foi pro quarto. Nem comeu o bolo, nem cantou parabéns, nem tirou foto. Simplesmente pegou o celular e foi embora. Naquela noite, deitada na minha cama, sozinha, com o corpo doendo de cansaço, eu chorei. Chorei de tristeza, chorei de raiva, chorei de frustração. Eu estava me matando de trabalhar para agradar uma menina que não me valorizava, que não enxergava o sacrifício, que só via o que eu não podia dar, nunca o que eu dava, que comparava a vida dela com a vida das amigas ricas e se sentia inferior, como se a culpa fosse minha, como se eu tivesse escolhido ser pobre, como se eu não tivesse lutado todos os dias da minha vida para dar o melhor para ela. Mas o pior ainda estava por vir. E quando veio, foi como um soco no estômago. Foi o tipo de humilhação que marca, que fica gravado na memória, que muda a gente por dentro. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários.
Era uma sexta-feira de março, quase final do mês. Fazia calor, aquele calor úmido de São Paulo, que gruda na pele, que deixa a roupa encharcada de suor. Eu estava terminando o serviço numa das casas onde trabalho, a casa da dona Silvia, uma senhora simpática, educada, que sempre me tratou com respeito. A casa fica no mesmo condomínio onde a Larissa mora. Eu estava passando pano na cozinha, quase na hora de ir embora, quando o interfone tocou. A dona Silvia atendeu. Era a mãe da Larissa pedindo para falar comigo. Achei estranho, mas desci. A mãe da Larissa estava na portaria, sorrindo, simpática, bem arrumada, com roupa de academia, cabelo preso, maquiagem leve. Vera, tudo bem? Desculpa incomodar você no trabalho. É que eu vim trazer o convite da festa de 15 anos da Larissa. Vai ser sábado que vem, aqui no salão de festas do condomínio. A Gabriela já está confirmada, claro. Mas eu queria te convidar também. Vai ser legal, tem comida, música, dança. Queria que você viesse. A Larissa gosta muito de você. Sempre fala bem de você. Fiquei sem reação. Convite para mim? Para a festa da amiga da minha filha? Agradeci, disse que ia pensar, que ia ver se dava para eu ir. Ela insistiu. Por favor, vem. Vai ser importante para Larissa. E acho que para Gabriela também. Ela vai ficar feliz de te ver lá. Peguei o convite, agradeci de novo, subi de volta para terminar o serviço. No caminho de casa, fui pensando. Será que eu devia ir? Será que a Gabriela ia gostar? Será que ela ia se sentir feliz de me ver lá? Ou ia ficar com vergonha de novo? Decidi que ia perguntar para ela, que ia deixar ela decidir, que ia respeitar o sentimento dela, mesmo que doesse. Cheguei em casa, a Gabriela estava no quarto, no celular. Bati na porta e entrei. Filha, a mãe da Larissa me deu um convite para a festa de 15 anos. Você quer que eu vá? Se você não quiser, eu não vou, sem problema. Ela levantou os olhos do celular, me olhou e disse num tom seco e irritado, como se eu tivesse feito uma pergunta absurda. Mãe, sinceramente, eu prefiro que você não vá. Vai ter um monte de gente lá, gente que eu não conheço direito ainda, e eu quero curtir a festa sem ficar preocupada. Sem ter que ficar te apresentando, sabe? É chato. Sem ter que me apresentar. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. É chato. Apresentar a própria mãe é chato. Respirei fundo. Senti as lágrimas querendo vir, mas segurei. Entendi. Então tá bom. Eu não vou. Saí do quarto antes que ela visse as lágrimas nos meus olhos. Fui pro banheiro, tranquei a porta, sentei no chão, abracei os joelhos e chorei. Chorei baixinho, com medo de ela ouvir. Chorei de dor, de humilhação, de rejeição. Minha filha não queria que eu fosse na festa porque ela tinha vergonha de mim. Porque apresentar a mãe faxineira era chato. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando pro teto, pensando em tudo que eu tinha feito por ela. Em todas as vezes que eu tinha deixado de comprar uma roupa para mim para comprar para ela. Em todas as vezes que eu tinha comido arroz com ovo para ela poder comer um filé. Em todas as madrugadas que eu tinha acordado cedo, pegado o ônibus lotado, limpado casa de gente rica, esfregado o chão, lavado o banheiro, tirado poeira, passado roupa, só para poder dar uma vida melhor para ela. E ela tinha vergonha de mim, vergonha de me apresentar para os amigos, vergonha de me ter por perto. Mas eu ainda não sabia que ia ficar pior, porque no sábado da festa eu descobri uma coisa que me destruiu por dentro. E foi nesse dia que alguma coisa dentro de mim mudou para sempre. Foi nesse dia que eu entendi que não dá para obrigar ninguém a te respeitar. Que você precisa exigir respeito, impor limites, se valorizar. Porque se você não se valoriza, ninguém vai valorizar você. Eu não tinha ido trabalhar naquele sábado. Tinha pedido folga para dona Silvia, porque estava me sentindo cansada demais, precisava descansar. A Gabriela saiu de casa no fim da tarde, arrumada, bonita, de vestido novo que a mãe da Larissa tinha dado para ela de presente. Um vestido azul, de tecido bom, caro, que realçava o corpo dela. Ela tinha feito as unhas, o cabelo, tinha passado maquiagem. Tava linda. Nem se despediu direito de mim.
Só disse tchau, mãe, e fechou a porta. Nem olhou para trás. Fiquei sozinha em casa. Fiz uma janta simples: arroz, feijão, ovo frito. Comi sem vontade, sozinha na mesa da cozinha, em silêncio. Deitei no sofá para assistir televisão. Não conseguia me concentrar em nada. Só pensava na minha filha, na festa, em como ela devia estar se divertindo, rindo, dançando, sem pensar em mim, sem sentir a minha falta, sem se importar com o fato de eu estar sozinha em casa num sábado à noite, enquanto ela curtia uma festa que eu não podia ir porque ela tinha vergonha de mim. Por volta das 9 da noite, meu celular tocou. Era a dona Silvia. Vera, oi. Desculpa ligar fora do horário. É que eu tô aqui no salão de festas, na festa da Larissa. A mãe dela me convidou também, porque a gente é vizinha, mora no mesmo prédio. E eu vi a Gabriela aqui. Ela tá bem, tá se divertindo. Só queria te avisar para você não ficar preocupada. Ela tá com as amigas, dançando, rindo. Tá tudo certo. Agradeci, desliguei. Mas alguma coisa no tom de voz da dona Silvia me deixou inquieta. Parecia que ela queria falar mais alguma coisa e não falou. Parecia que tinha algo errado, algo que ela não queria dizer. Fiquei com aquilo rondando a cabeça. Meia hora depois, ela me ligou de novo. Dessa vez, a voz dela estava diferente, mais séria, mais cautelosa. Como se ela tivesse pensado muito antes de ligar. Como se ela tivesse lutado com a consciência. Vera, eu não sei se devo te contar isso, mas acho que você precisa saber. Eu estava conversando com a mãe da Larissa e ela comentou que chamou você para a festa. Eu disse que achei legal, que você é uma mãe dedicada, trabalhadora, que seria bom você estar aqui. Mas aí a Gabriela ouviu a conversa. E ela disse uma coisa. Disse que tinha pedido para você não vir, que tinha ficado aliviada quando você disse que não ia. E quando a mãe da Larissa perguntou por quê, ela disse que você ia fazer ela passar vergonha. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Senti o ar faltar nos pulmões. Como assim? A dona Silvia suspirou e eu senti que ela estava escolhendo as palavras com cuidado, tentando suavizar o golpe, mas sabendo que não tinha jeito de suavizar. Ela disse que você é faxineira, que trabalha aqui no condomínio e que se você viesse na festa, todo mundo ia saber. Ia saber que ela é filha da faxineira. E ela não queria isso, não queria que as pessoas soubessem. Ela disse isso na frente de todo mundo, Vera. Na frente das amigas dela, da mãe da Larissa, de outras mães que estavam por perto. E algumas pessoas riram. Riram da situação, riram de você como se fosse engraçado. Como se ser faxineira fosse motivo de piada. Desliguei o telefone. Não consegui falar mais nada. Não consegui processar. Fiquei sentada no sofá, no escuro, com o celular na mão, tremendo. Tremendo de raiva, de dor, de humilhação. Minha filha tinha vergonha de mim, vergonha da minha profissão, vergonha de quem eu era. E tinha dito isso para todo mundo. Tinha me exposto, tinha me diminuído, tinha me transformado em motivo de vergonha. Tinha rido de mim, ou deixado que rissem. Naquela noite, eu ainda não sabia o peso que aquela descoberta ia ter, nem as consequências que viriam depois. Mas foi naquele momento, sozinha no escuro, ouvindo o barulho da televisão que eu nem estava assistindo, que eu tomei uma decisão. Uma decisão que ia mudar tudo entre mim e minha filha. Uma decisão que ia doer nela mais do que doeu em mim. A Gabriela chegou em casa quase meia-noite. Entrou rindo, animada, cheirando a perfume e felicidade. Eu estava na sala, esperando. A luz estava acesa. Ela se assustou quando me viu. Mãe, que susto! Pensei que você estava dormindo. A festa foi ótima, você nem imagina. Tinha tanta gente bonita, tanta comida boa, tinha DJ, tinha pista de dança com luzes, tinha bolo de 3 andares. A decoração estava linda, cheia de flores, de balões. Tinha até uma cabine de fotos. Foi perfeito. A Larissa estava linda também, o vestido dela era incrível. Olhei para ela, olhei bem nos olhos e perguntei com a voz calma, controlada, sem gritar, sem chorar.
Você disse para a mãe da Larissa que eu ia fazer você passar vergonha se eu fosse na festa? Ela congelou. A alegria sumiu do rosto dela num segundo. Os olhos dela se arregalaram. A boca dela se abriu, mas nenhum som saiu. Mãe, eu não... Quem te contou isso? Não importa quem contou, é verdade? Ela desviou o olhar. Ficou em silêncio. Olhou para o chão, para o sofá, para a parede, para qualquer lugar que não fosse para mim. E depois, num fio de voz, quase inaudível, disse: Mãe, eu não quis magoar você. É que é complicado. As meninas lá são diferentes. Elas têm uma vida diferente. Elas moram em apartamento grande, viajam para fora, têm carro, têm roupa de marca. E eu só queria me encaixar. Queria ser como elas, queria que elas me aceitassem. E para isso você precisa ter vergonha de mim? Ela não respondeu. Abaixou a cabeça. Começou a mexer nas mãos, nervosa. Eu respirei fundo. Senti as lágrimas querendo sair, mas segurei. Não ia chorar na frente dela. Não dessa vez. Não mais. Gabriela, eu passei a vida inteira me matando de trabalhar para você ter uma vida melhor. Trabalhei de sol a sol, limpei o chão que você pisa, lavei roupa, passei roupa, cozinhei, fiz de tudo para você nunca faltar nada. Acordei de madrugada, peguei ônibus lotado, voltei tarde da noite, com o corpo doendo, com as costas travadas, com os pés inchados, só para você poder estudar, ter roupa boa, ter comida na mesa, ter um teto sobre a cabeça. E você tem vergonha de mim, vergonha do que eu faço, vergonha de quem eu sou. Mãe, não é isso. É exatamente isso, Gabriela. E sabe o que eu aprendi hoje? Que eu não vou mais me humilhar por você. Não vou mais me matar de trabalhar para você me desprezar. Não vou mais aceitar ser tratada como se eu não tivesse valor. A partir de hoje, as coisas vão ser diferentes. Muito diferentes. Ela tentou falar, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Fui para o meu quarto e fechei a porta. Deitei na cama e deixei as lágrimas saírem. Chorei tudo o que eu tinha segurado. Chorei pela dor, pela decepção, pela sensação de ter falhado como mãe. Mas no fundo daquele choro, alguma coisa estava nascendo. Alguma coisa dura, firme, inabalável. Dignidade, limite, autorrespeito. A certeza de que eu não merecia aquilo, de que eu não ia mais aceitar aquilo. No domingo de manhã acordei cedo, como sempre. Mas em vez de fazer café para nós duas, como eu sempre fazia, fiz café só para mim. Tomei sozinha, em silêncio, sentada à mesa da cozinha, olhando pela janela. A Gabriela acordou quase meio-dia, saiu do quarto com cara de sono, de ressaca de festa. Foi direto para a cozinha. Abriu a geladeira, procurou comida, não encontrou nada pronto. Mãe, você não fez café da manhã? Fiz, para mim. Ela ficou me olhando confusa, como se eu tivesse falado em outra língua. E para mim? Você tem 16 anos, Gabriela. Sabe fazer torrada, sabe esquentar leite, sabe fritar ovo. Tá na hora de você começar a fazer as coisas sozinha. Ela deu uma risadinha nervosa, como se eu estivesse brincando. Mas quando viu que eu estava falando sério, que eu não tinha levantado para fazer nada para ela, a risada morreu. Você tá brava por causa de ontem, né? Não tô brava, tô cansada. Cansada de ser tratada como se eu não tivesse valor. E a partir de hoje, você vai aprender a me valorizar. Ou vai aprender a viver sem mim. Durante as semanas seguintes, mantive minha palavra. Parei de fazer tudo por ela. Não lavei mais roupa dela, não passei. Não cozinhei para ela, não arrumei o quarto dela, não limpei a bagunça dela. Ela reclamou no início. Mãe, minha roupa tá acabando. Não tenho mais nada limpo para vestir. Então lava. Mas eu não sei lavar. Aprende. Tem tutorial na internet. Tem sabão em pó no armário do banheiro, tem tanque. Usa. Ela ficava irritada, emburrada, me olhava com raiva. Mas eu não cedia. Não implorava por atenção. Não pedia desculpas por impor limites. Ela precisava aprender que respeito não é opcional.
que mãe não é empregada, que amor não significa se anular, que eu não ia mais aceitar migalhas, que eu não ia mais me curvar para ser amada. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Passou um mês. A Gabriela tentou continuar do jeito dela, fazendo o mínimo, reclamando, esperando que eu voltasse atrás. Mas eu não voltei. Ela percebeu que ia ter que mudar. Começou a lavar a própria roupa, mal lavada, mal passada, às vezes com as cores misturadas e manchadas, mas era um começo. Começou a fazer as próprias coisas. E o mais importante, começou a perceber o trabalho que eu sempre tive. Começou a entender que não era fácil, que dar conta de uma casa, de roupa, de comida, de limpeza, de tudo, não era simples, que era cansativo, que demandava tempo, energia, dedicação. Um dia, ela chegou da escola cansada, jogou a mochila no sofá, foi para o quarto. Minutos depois, voltou e perguntou, com uma voz menos arrogante, mais humilde: "Mãe, tem comida?" "Tem arroz e feijão na geladeira. Você pode esquentar no micro-ondas." "Só isso?" "Só isso, se quiser mais cozinha. Tem frango no freezer, tem legumes na geladeira, usa." Ela bufou irritada, mas foi lá e esquentou. Comeu em silêncio, sozinha na mesa da cozinha, enquanto eu estava na sala, assistindo televisão. Ela lavou o prato, guardou. Não falou comigo o resto da noite. Ficou trancada no quarto, no celular, provavelmente reclamando para Larissa da mãe chata que ela tinha. Mas no dia seguinte, quando eu cheguei do trabalho, cansada, com as costas doendo, ela estava na cozinha. Tinha feito macarrão, simples com molho de tomate de caixinha, mas tinha feito. "Fiz para nós duas, mãe, se você quiser." Olhei para ela, surpresa. "Obrigada." Sentamos para comer juntas, em silêncio no começo. O macarrão estava meio grudado, o molho estava meio ralo, mas estava comestível. Depois ela perguntou baixinho, sem me olhar: "Você ainda tá brava comigo?" "Não tô brava, Gabriela. Só tô te ensinando a me respeitar, a entender que eu não sou obrigada a fazer tudo por você, que eu também tenho limites, que eu também fico cansada, que eu também preciso de cuidado, de atenção, de valorização." Ela ficou quieta, mexendo no macarrão com o garfo. E de repente, sem me olhar, com a voz embargada, disse: "Eu sinto muito, mãe, pelo que eu disse, pela forma como eu te tratei. Eu fui idiota, eu fui ingrata. Eu só estava pensando em mim, em como eu queria ser vista, em como eu queria me encaixar, e esqueci de tudo que você faz por mim. Esqueci que você acorda de madrugada, pega 2 ônibus, limpa a casa de gente que nem te valoriza, volta tarde da noite, cansada, dolorida, e ainda faz comida, lava roupa, cuida da casa, cuida de mim. Esqueci que você é a melhor mãe que eu podia ter. E eu te tratei como se você fosse menos, como se você não tivesse valor, como se você fosse motivo de vergonha. E você não é. Você nunca foi." Senti um nó na garganta, mas não chorei. Não ia chorar. Não ainda. "Gabriela, eu te amo. Sempre vou amar. Você é minha filha. Mas eu não vou mais aceitar desrespeito. Não vou mais aceitar ser tratada como se eu fosse menos. Eu trabalho honestamente. Eu limpo casas, sim, e não tenho vergonha disso. É um trabalho digno. É com esse trabalho que eu pago as nossas contas, que eu coloco comida na mesa, que eu te dei tudo o que você tem. E se você tem vergonha de mim, o problema é seu, não meu. Porque eu não tenho vergonha de quem eu sou. Não tenho vergonha do que eu faço. E não vou mais aceitar que você me trate como se eu devesse ter." Ela levantou os olhos e vi que estavam vermelhos, cheios de lágrimas. "Eu não tenho vergonha de você, mãe. Eu tenho vergonha de mim. Vergonha do jeito que eu agi, do jeito que eu te tratei, do jeito que eu te diminuí. Você é incrível, você é forte, você é guerreira. Você faz mais sozinha do que a maioria das pessoas faz com ajuda. E eu fui uma filha horrível. Eu fui ingrata. Eu fui cruel. Você não foi horrível. Você foi adolescente. Você foi imatura. Você errou. Mas agora você está aprendendo. E isso é o que importa. Mas o aprendizado não vem só de palavras bonitas, Gabriela. Vem de ações.
de atitudes, de mudança real. Ela se levantou, veio até mim e me abraçou. Apertado, forte, como não me abraçava há muito tempo. Eu te amo, mãe. Muito, muito mesmo. E eu vou ser uma filha melhor. Eu prometo. Vou provar para você que eu mudei. Abracei ela de volta, deixei as lágrimas caírem. Pela primeira vez em semanas chorei, mas não de dor. Chorei de alívio, de esperança, de amor, de uma possibilidade de reconstrução. Mas a história não terminou aí, porque uma semana depois aconteceu algo que eu nunca esperava. Algo que mostrou para Gabriela o peso real das escolhas que ela tinha feito. Algo que fez ela entender, na prática, na pele, o que significa perder alguém por desrespeito. Era sábado de manhã. Eu estava limpando a casa, a Gabriela estava ajudando, passando pano na sala. Ela tinha começado a ajudar mais, a fazer as próprias coisas, a ser mais presente. A campainha tocou. Ela foi abrir. Era a Larissa. Oi, Gabi! Vim te buscar pra gente ir no shopping. Combinou, lembra? Vamos ver aquele filme que você queria ver. E depois a gente pode comer no McDonald's, dar uma volta pelas lojas. A Gabriela ficou sem graça. Olhou pra mim, depois pra Larissa. Ah, Larissa, é que hoje eu tô ajudando minha mãe aqui em casa. A gente tá limpando, organizando, e eu prometi que ia ajudar. Não vai dar pra ir, desculpa. A gente marca outro dia. Larissa entrou sem pedir licença. Olhou ao redor, viu a casa, viu o apartamento pequeno, os móveis simples. Me viu com o pano na mão de avental e fez uma cara. Uma cara que eu conhecia bem. Uma mistura de surpresa, desprezo, superioridade. Como se estivesse vendo algo inferior, algo menor, algo que não merecia estar no mesmo nível que ela. Ah, entendi. Você está ajudando a sua mãe a limpar. O tom dela deixou claro o que ela estava pensando, que era algo menor. Algo indigno, algo vergonhoso, algo que pessoas como ela não faziam. A Gabriela ficou vermelha, mas não de vergonha, de raiva, de indignação. Larissa, tô ajudando minha mãe a limpar a nossa casa. Algum problema? Larissa deu de ombros, com um sorrisinho de canto de boca. Problema nenhum. Só achei estranho, sabe? Vocês podiam contratar alguém para fazer isso. Tipo, é para isso que existem faxineiras. Contratar alguém? Com que dinheiro, Larissa? A voz da Gabriela tinha um tom duro, firme, que eu nunca tinha ouvido antes. Minha mãe trabalha como faxineira. Ela limpa a casa dos outros o dia inteiro para ganhar o dinheiro que paga as nossas contas. E eu vou ajudar ela, porque é o mínimo que eu posso fazer. Porque ela merece. Porque ela se mata de trabalhar por mim. E se você acha isso estranho, se você acha que limpar a própria casa é vergonhoso, então o problema é seu, não meu. Larissa ficou sem reação. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Olhou para Gabriela, depois para mim, depois de novo para Gabriela. Tá, então a gente se fala depois. E saiu. Bateu a porta com força, irritada, ofendida, como se ela fosse a vítima da situação. A Gabriela fechou a porta, respirou fundo, encostou nela, fechou os olhos. Desculpa, mãe, eu não sabia que ela era assim, que ela ia te olhar desse jeito, nos olhar desse jeito. Eu achei que ela era minha amiga. Mas amiga de verdade não faz isso. Não humilha, não despreza, não diminui. Segurei a mão dela. Não precisa se desculpar. Você fez a coisa certa. Você me defendeu. Você se defendeu. E isso significa tudo para mim. Significa que você entendeu, que você aprendeu. Naquele dia, a Gabriela perdeu a melhor amiga. A Larissa parou de falar com ela. Parou de convidar para festas, para passeios, para nada. Bloqueou ela nas redes sociais. Espalhou para outras meninas do grupo que a Gabriela era metida, que tinha respondido mal, que tinha sido desrespeitosa. As outras meninas do grupo também se afastaram. De repente, minha filha se viu sozinha, excluída, do lado de fora do grupo que ela tanto tinha lutado para fazer parte.
do grupo que ela tinha se humilhado para pertencer, do grupo que ela tinha me humilhado para ser aceita. Eu vi ela sofrer com isso. Vi ela chorar, se sentir rejeitada, se sentir perdida. Perguntava se tinha feito a coisa certa, se não devia ter ficado quieta, se não devia ter deixado o comentário passar. E doeu em mim. Doeu ver minha filha assim, machucada, triste, solitária. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo era necessário. Que ela precisava aprender que amizades verdadeiras não dependem de status, de dinheiro, de esconder quem você é. Que pessoas que te fazem sentir vergonha dos seus pais, que te fazem sentir menos por causa da sua realidade, não são suas amigas. São apenas conhecidas convenientes que vão te descartar no primeiro sinal de que você não se encaixa mais no padrão delas. E aos poucos, ela aprendeu. Fez novas amizades. Meninas mais simples, mais humildes, mais verdadeiras. Meninas que não ligavam para o fato dela morar num apartamento pequeno, da mãe dela ser faxineira, de ela não ter roupas de marca, de ela não viajar todo ano para fora, de ela não ter carro, de ela não frequentar restaurantes caros. Meninas que gostavam dela pelo que ela era, não pelo que ela fingia ser. Meninas que valorizavam caráter, honestidade, lealdade e não aparência, status, dinheiro. A Gabriela mudou. Não da noite para o dia. Não de forma perfeita. Houve recaídas. Houve momentos em que ela voltou a reclamar, a querer coisas que não podia ter, a se comparar com outras pessoas. Mas agora eu não deixava passar. Eu chamava a atenção. Eu lembrava dos limites. Eu reafirmava a minha dignidade. E ela ouvia. Ela entendia. Ela respeitava. Ela começou a me valorizar de verdade. Começou a entender o peso do sacrifício que eu sempre fiz por ela. Começou a me respeitar. Começou a me ver não como uma faxineira, mas como uma mãe, como uma mulher, como uma pessoa que merece reconhecimento, gratidão, amor. E mais importante, começou a respeitar a si mesma, a aceitar quem ela era, de onde ela vinha, o que a gente tinha e o que a gente não tinha. Hoje, 3 anos depois daquele dia terrível, a Gabriela tem 19 anos. Está fazendo faculdade de administração numa universidade pública. Passou no vestibular estudando sozinha, se esforçando, sem curso caro, sem preparatório particular. Conseguiu bolsa de estudos pelo desempenho dela, pela nota alta que ela tirou. Trabalha meio período numa loja no shopping para ajudar nas despesas. Não ganha muito, mas ajuda. Compra as próprias coisas, divide as contas comigo, assume responsabilidades. E o mais importante, ela é feliz. Feliz de verdade. Não com aquela felicidade falsa, forçada, de quem está tentando ser alguém que não é, mas com a felicidade de quem se aceita, se respeita, se conhece. De quem sabe quem é, de onde veio e não tem vergonha disso. Outro dia, ela chegou em casa com uma amiga nova da faculdade. A menina entrou, olhou ao redor, sorriu. Que casa aconchegante! Adoro apartamentos assim, menores, mais intimistas, mais acolhedores. A minha é enorme, mas parece um hotel, sabe? Não tem essa sensação de lar. Não tem essa coisa gostosa de família, de pertencimento. A Gabriela sorriu de volta. Pois é, eu também acho. É pequena, mas é nossa. E tem a melhor mãe do mundo morando aqui. Mãe, essa é a Clara, minha amiga da faculdade. Ela queria te conhecer. Eu falei tanto de você para ela que ela ficou curiosa. A Clara sorriu, estendeu a mão. Prazer, dona Vera. A Gabriela fala de você com tanto carinho, com tanto orgulho. Dá para ver que ela te admira muito. Ela sempre conta como você criou ela sozinha, como você trabalhou a vida inteira para dar o melhor para ela, como você é forte, guerreira, determinada. Eu fiquei encantada. Minha mãe também é trabalhadora. Também se esforçou muito por mim e pelo meu irmão. É bonito ver filhos que reconhecem o valor dos pais. Naquele momento senti um calor no peito, um alívio, uma certeza, uma sensação de vitória não sobre a Gabriela, mas sobre a situação, sobre o desrespeito,
sobre a humilhação. Eu tinha feito a coisa certa, tinha imposto limites, tinha exigido respeito e tinha ensinado minha filha a me valorizar. Não através de palavras bonitas, mas através de ações, de atitudes, de consequências, de firmeza, de dignidade. Porque foi só quando eu parei de aceitar migalhas, quando eu parei de me anular, quando eu parei de implorar por respeito, que minha filha aprendeu a me respeitar. Foi só quando eu coloquei limites que ela entendeu o valor do que eu fazia. Foi só quando eu me afastei emocionalmente que ela sentiu a minha falta. Foi só quando eu parei de fazer tudo que ela percebeu o quanto eu fazia. E foi só quando eu me valorizei que ela aprendeu a me valorizar. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que ensinar alguém a te respeitar não é egoísmo, não é falta de amor, não é abandono, não é crueldade, é o contrário. É amor próprio, é dignidade, é ensinar a outra pessoa que você tem valor, que você merece ser tratada bem, que você não vai aceitar menos do que merece, que você não vai se curvar, não vai implorar, não vai se humilhar para ser amada. Aprendi que ser mãe não é se anular, não é desaparecer, não é aceitar qualquer tratamento em nome do amor. Ser mãe é amar sim, mas é também ensinar. Ensinar limites, ensinar respeito, ensinar que amor não é unilateral, que amor é troca, que amor é cuidado mútuo, que amor não significa se sacrificar até sumir, que amor saudável envolve reciprocidade, reconhecimento, valorização. Aprendi que não adianta dar tudo se a pessoa não valoriza, que não adianta se sacrificar se o sacrifício não é reconhecido. Que às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por alguém é parar de fazer tudo. É deixar a pessoa sentir a sua ausência. É deixar a pessoa perceber o que ela tem. É deixar a pessoa experimentar o peso das próprias escolhas, antes que seja tarde demais, antes que a relação se perca completamente. E aprendi que vergonha não define você. A vergonha que minha filha sentiu de mim não dizia nada sobre mim, dizia tudo sobre ela. Sobre a imaturidade dela, sobre os valores distorcidos que ela tinha naquele momento, sobre a influência negativa que ela estava recebendo de amigas superficiais que mediam valor por dinheiro, por status, por aparência. Mas não sobre quem eu era, porque eu sempre fui digna, sempre fui trabalhadora, sempre fui honesta, sempre fui uma boa mãe, e isso ninguém podia tirar de mim. Nem minha própria filha. Hoje eu tenho 57 anos. Continuo trabalhando como auxiliar de limpeza. Continuo acordando cedo, pegando ônibus, limpando casas. Continuo esfregando o chão, lavando o banheiro, passando roupa, tirando pó. Mas agora eu faço isso com a cabeça erguida, com orgulho, porque eu sei que o meu trabalho é digno, que ele sustenta a minha família, que ele me dá independência, que ele me dá propósito, que ele é honesto, que eu não devo nada para ninguém, que eu construí tudo o que eu tenho com as minhas próprias mãos. E quando eu olho para minha filha, quando eu vejo a mulher que ela está se tornando, eu sei que valeu a pena. Valeu a pena impor limites. Valeu a pena exigir respeito. Valeu a pena sofrer, chorar, me sentir rejeitada por ela. Valeu a pena ensinar a ela que dignidade não é negociável, que você não pode construir a sua felicidade em cima da humilhação de outra pessoa, que respeito não é algo que você dá quando é conveniente, é algo que você dá sempre, ou não dá. Minha filha me esnobou, me humilhou, me fez sentir pequena, invisível, indigna. Disse na frente de todo mundo que eu ia fazer ela passar vergonha. Riu de mim? Ou deixou que rissem? Mas pagou o preço. Perdeu amigas falsas. Perdeu ilusões. Perdeu a versão falsa dela mesma que ela estava tentando construir. Perdeu o conforto de ter uma mãe que fazia tudo sem questionar. E ganhou algo muito mais valioso. Ganhou autenticidade. Ganhou respeito próprio. Ganhou consciência. Ganhou humildade. Ganhou gratidão.
Ganhou uma mãe que não ia mais se curvar para ser amada. E eu? Eu ganhei minha dignidade de volta. Ganhei meu autorrespeito. Ganhei a certeza de que eu não preciso implorar por amor. Não preciso aceitar migalhas. Não preciso me anular para caber na vida de ninguém, nem da minha própria filha. Ganhei a paz de saber que eu fiz o certo, que eu ensinei o que precisava ser ensinado, que eu não fui conivente com o desrespeito. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se a relação entre mim e a Gabriela vai ser sempre perfeita. Provavelmente não vai. Porque relações humanas são complexas, são difíceis, são cheias de altos e baixos, de desentendimentos, de desafios. Mas sei que agora existe respeito, existe reciprocidade, existe reconhecimento, existe gratidão. E isso faz toda a diferença. Isso muda tudo. Isso transforma uma relação de obrigação numa relação de escolha, de amor verdadeiro, de cuidado mútuo. Se essa história tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo e, se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam ser lembradas, para que outras mães saibam que elas não precisam aceitar desrespeito, que elas merecem ser valorizadas, que elas têm o direito de exigir dignidade, sempre, em qualquer circunstância, com qualquer pessoa, até com os próprios filhos.